Bom dia, meus queridos. Bom dia. Estamos aqui juntinhos para mais uma aula de gramática. Hoje vamos dar continuidade ao assunto visto na aula passada. Vamos trabalhar com os tipos de predicados e hoje vamos ver também concordância nominal. Já trabalhamos com concordância verbal, que é o assunto que vai cair na prova. Hoje vamos trabalhar com concordância nominal. Não se preocupem, porque esse assunto não vai cair na prova, beleza? Só os tipos de predicado, não é isso? Então vamos lá, prestem atenção. Quais são os tipos de predicado? Sabemos que há o predicado verbal e o predicado nominal e ainda o verbo nominal. Esse predicado verbo nominal, não vou me deter a ele, porque eu quero que vocês entendam, compreendam, certo? E consigam identificar apenas o predicado verbal e o nominal. E automaticamente, você sabendo fazer essa distinção, você saberá identificar um predicado verbo nominal, que é simples também. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que vimos na aula passada. Predicado verbal, certo, gente? O que é o predicado verbal? É aquele que possui um verbo como núcleo. Este verbo é significativo e apresenta uma ação, acontecimento, fenômeno da natureza. Então, esse tipo de verbo, ele pode ser o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e ainda o verbo intransitivo, beleza? Então, é um verbo que indica uma ação. Quando vocês... Vamos aqui lembrar, tá certo? E o predicado nominal é aquele que possui um nome como núcleo. Seu verbo será sempre um verbo de estado, que indica o quê? Um verbo que vai ser um verbo de ligação. Indica estar do ser, estar, permanecer, tá certo? E neste tipo de predicado, sempre teremos, certo? Verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Sabemos que o predicativo do sujeito é aquele que traz o quê? Uma característica para o sujeito. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplo de um predicado verbal, certo? Hoje eu estudei para a prova. Hoje eu estudei para a prova de gramática. Ó. Eu estudei para a prova de gramática. Estudei, ó, indica uma ação. Então, aí, nós vimos que o predicado, o núcleo desse predicado, ele é verbal, porque é um verbo. Se fôssemos retirar o sujeito, aí o predicado. Eu estudei para a prova de gramática. Vamos tirar o hoje. Eu estudei para a prova de gramática. Então, aí, qual seria o sujeito? Você vai fazer a pergunta. Quem estudou para a prova de gramática? Eu. Então, aí temos o nosso sujeito. O que sobrou é o nosso predicado. Estudei para a prova de gramática. Então, tudo isso aí é o predicado. Estudei. Você observa logo o verbo aí no predicado. Se for um verbo que indica ação, matou a charada. É um predicado verbal. Vamos ver agora o segundo exemplo do nosso predicado nominal. A menina é estudiosa. Ó, a menina é estudiosa. Vamos ver aí logo a primeira característica para você matar a charada, que é um predicado nominal, o verbo ser. Então, olha, é estudiosa. Então, a estudiosa é uma característica da menina. Estudiosa. A menina é estudiosa. Então, quando há essa característica, esse adjetivo, nós dizemos que é o nosso predicativo do sujeito. Então, quando houver um predicativo do sujeito, mata a charada. Será o nosso predicado nominal. Quando o nome, estudiosa, será o nosso núcleo. Belezinha? Agora fiquem atentos, que eu vou passar para vocês. Hoje nós vamos ver concordância nominal, tá certo? Então, gente, o que é concordância nominal? Quando trabalhamos com concordância verbal, nós tivemos aquela ideia de que o verbo deveria concordar, certo? Em número e em pessoa com o sujeito, certo? O menino cantou. Quem cantou? Ele. Porém, se disséssemos, os alunos cantaram, tá vendo? O verbo deve concordar, deve haver essa harmonia entre verbo e sujeito, beleza? O mesmo ocorre com a concordância nominal. Porém, a concordância nominal já está dizendo, vai haver essa concordância em gênero e em número com as palavras, certo? Os nomes, não o verbo. Com as palavras, com as outras classes gramaticais e não com o verbo.
Então, prestem atenção aqui. Regra geral. Então, a regra geral é que o substantivo, essas classes gramaticais aí, ó, artigo, numeral, pronome, adjetivo, elas devem concordar, olha, concordam em número e em gênero com o substantivo, tá certo? Deve haver essa harmonia entre essas classes gramaticais. Vamos ver aqui, prestem atenção, exemplo. O meu único amigo comprou 2 belas blusas. Observem aí, o meu único amigo. Então, esse artigo aí, ele está concordando com o meu, certo? Amigo, então aqui, olha, amigo é o nosso substantivo aqui. Único, o nosso adjetivo. Então, todos eles têm que concordar com o substantivo. O meu único amigo, nós vamos dizer que o, que é o artigo, meu, certo? Pronome possessivo. E único, que é o nosso adjetivo. Todos eles, todas essas classes gramaticais estão concordando com o amigo. Se tivéssemos aí amiga, seria a minha única amiga. Então, a concordância nominal é essa. Quando há, certo, essa harmonia entre as classes gramaticais que não comprou 2 belas blusas. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, qual é o nosso substantivo aí? Blusas. 2 belas blusas, tá certo? Então, 2 é um numeral que está concordando com blusas e belas é um adjetivo que está concordando com um substantivo blusas. Então, deve haver essa harmonia entre as classes gramaticais. Então, vamos hoje finalizar, dar encerramento, vamos encerrar o nosso livro de gramática de hoje. Então, prestem atenção. As atividades se encontram na gramática, página 138, vem trazendo aí um textinho sobre as capitanias hereditárias. E vocês vão ler aí bem direitinho, detalhadamente. E você vai aí responder as questões da página 139. No texto, diz aí. Então, prestem atenção. No texto, questão 1. No texto, colocamos propositalmente 2 desvios de concordância nominal. Você consegue identificá-los? Então, observe aí que tem 2 desvios aí que não seguem essa regra de concordar com o substantivo. Qual é aí, gente? Observem aí. Coloquem para ver se vocês conseguem acertar. Coloquem aí para ver se vocês conseguem acertar essa regra. Então, vamos lá. Questão 2. Um dos detalhes mais importantes sobre a concordância nominal é a identificação do substantivo, ao qual se ligam palavras secundárias, que o acompanham em gênero e número. Pensando nisso, leia atentamente esse período. Foi o que eu avisei a vocês. Para haver uma concordância nominal, você vai observar, primeiro, você vai identificar o substantivo e aquelas outras classes gramaticais que estão o quê? Ligadas, ramificadas a ele, ao substantivo. Vamos lá aqui. O sistema de capitanias foi usado com sucesso em algumas ilhas do Atlântico. Se a palavra ilhas fosse grafada no singular, seria necessário fazer alguma mudança no período? Então, diga sim ou não. Observem aí. Como vimos na questão anterior, a palavra ilhas deve ser grafada no plural. Por quê, gente? Ilhas. Tá concordando com o quê, gente? Observem aí. Então, eu vou dar essa questão aí, essa alternativa B. Anotem aí, por favor. Porque o seu emprego no singular alteraria o sentido da informalidade veiculada, pois o modelo de sistema de capitania já havia sido implantado em mais de uma ilha do Atlântico, conforme a informação vista no box Aprenda Mais, no arquipélago dos Açores e no da Madeira. C. Tendo em vista o que refletimos nos itens B, A e B, é correto afirmar que a flexão de número da palavra ilha depende de uma informação que está fora do texto? Então, gente, por que seria ilhas? Essa informação, essa concordância nominal, ela está dependendo do quê, gente? De uma informação que está fora do texto. Então, coloquei aí. É correto afirmar que a flexão de número da palavra algumas também depende de uma informação que está fora do texto? Essas algumas aí. Será que também está dependendo de uma informação que está fora daí do texto? Uma regra importante de concordância nominal diz o seguinte:
Quando uma ou mais palavras se referem a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, elas devem ser empregadas no masculino plural. Então, vamos lá. Identifique no texto os dois trechos em que essa regra foi empregada, gente. Então, quando há aí duas palavras, tá certo? Observe que no trecho do livro de vocês tem aí, ó, salientava os direitos e obrigações atribuídos. Aí, ó, direitos e obrigações atribuídos. E aí tem outros. Procurem lá no texto para colocar aí. 4. Reescreva estas frases ajustando os desvios de concordância nominal. Então, tá dizendo aí, olha, a letra A, observem aí, gente. Eu vou ajudar vocês nessa questão, prestem atenção. Alternativa A, trazendo consigo mais de 1000 pessoas. B, o governador-geral era uma espécie de presidente subordinado à coroa portuguesa que devia auxiliar os donatários. C, para ajudar Tomé de Souza, a coroa criou alguns cargos, como o de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. D, mesmo com o governo geral aqui implantado, continuava muito difícil administrar a colônia, porque o território era muito grande e as informações demoravam a ser transmitidas. Coloquem aí. E, alternativa E, naquela época foram instituídas as primeiras câmaras municipais, as câmaras de vereança, também denominadas de câmaras dos bons homens. Então, coloque. E aqui, para finalizar, casos especiais de concordância nominal. Gente, observem aí que você vai colocar aqui, são apenas questões que você vai observar aí a regrinha. Então, coloquem aí as regras, leiam com cautela, com cuidado. E são questões de múltipla escolha. Vamos ver aí 2 páginas apenas de múltipla escolha. E temos aí, gente, a questão do... Aqui, olha, na questão 1. Como vimos, a concordância nominal é um fenômeno gramatical relativamente simples. No entanto, algumas palavras e expressões podem gerar dúvidas, como estas, geralmente empregadas na função de sujeito. Nenhum nem outro, ou um ou outro. Então, observem aí. Com essas expressões, a gramática normativa determina que o substantivo e o verbo aos quais elas se associam, devem ser flexionados no singular. Pensando nisso, para cada uma dessas expressões, escreva uma frase tendo como tema o sistema colonial implantado por Portugal no Brasil. Então, coloquem aí. Nenhum, nem outro governador geral conseguiu impedir as invasões francesas. Nenhuma nem outra capitania foi vencida pelas dificuldades. Um ou outro nobre foi escolhido pelo rei para receber uma capitania. E aqui, gente, você vai colocar A para a concordância adequada e I para a concordância inadequada. Coloquem aí, depois a gente faz a correção. Beleza? Também aqui na 3, da mesma forma. E questão 4, você vai completar aí com bastantes ou bastante, tá bom? Lembrando que, gente, prestem atenção. Temos aí algumas, quando a gente fala em bastante, pode ser advérbio ou pronome indefinido, equivale a muitos, certo? Então, quando der para colocar aqui, ó, os governadores gerais enfrentaram bastantes dificuldades. Quando der para colocar muitas ou muitos, você sabe que dá para ir esse bastantes, ele fica no plural. Quando não for possível colocar no plural muitos, então esse bastante fica no singular aqui, ó. O sistema do governo geral durou bastante, pois se estendeu até o século XVIII. Então, você durou bastantes, durou muitos, não dava para colocar aqui a palavra muitos, certo? Então, quando não couber, não der para colocar muitos ou muitas, então é bastante no singular. Quando der para colocar muitas ou muitos, bastantes pode ser no plural, aqui, ó. Para fazer parte das câmaras de vereança, era necessário ter muitas posses. Então, aqui, coube muitas, então aqui bastantes. Então, você coloca aí bastantes. Meio, gente. Olha, prestem atenção que esse meio aqui
é uma palavra, tá certo, gente? Invariável. Só vamos utilizar meia quando se referir à quantidade. A menina estava meia lesa, meia. Não, gente, não é meia lesa, é meio lesa, certo? Meio equivocada. Então, só usamos meia quando for. Olha, a garrafa com água estava meia. Então, meia, certo? E meia de usar, tá bom? Então, coloquem aí, marquem aí as questões de múltipla escolha. E é isso aí. A atividade de hoje terminou. Então, tchau, tchau.